Olá, esse é o Graça e Agrado e esse vídeo é muito especial, porque nele eu vou compartilhar com vocês os 14 livros físicos que eu li no ano de 2021 e porque eles são livros que valem a pena de você ler no ano que vem. Fique comigo! Bom, esse vídeo ele não vai ter categoria, tá? Então eu não vou falar do melhor para o pior. Eu vou mostrar para vocês os livros que eu li no ano de 2021. Quem sabe você não se interessa por eles e não coloca eles na tua lista para a leitura de 2022. Vamos começar então com um livro que para mim foi uma bênção de Deus, porque ele trabalhou áreas da minha vida e do meu casamento. Eu estou falando do livro Reformando o Casamento, do pastor Douglas Wilson, da editora Cleary. Ele é um livro que ele faz parte de um conjunto, de uma série best-seller sobre família. E no livro Reformando o Casamento, o pastor Douglas Wilson ele vai falar que todo casamento tem um aroma e que nem sempre esse aroma é um bom aroma. Mas ele fala que independente se você é cristão ou não, o seu casamento vai exalar um cheiro. Para as pessoas que moram na mesma família, às vezes o cheiro ele não vai nem ser perceptível. Mas quando a pessoa visita a tua casa, esse cheiro vai ser inconfundível. Então ele vai trabalhar quais são as áreas do casamento que precisam ser reformadas para que o casamento alcance o potencial que Deus quer que esse casamento realmente tenha. Quando você fala de casamento de servos de Deus, né? Homem e mulher que se casaram diante do Senhor e para a glória do Senhor, então certamente a vida conjugal ela tem que ter um cheiro muito maravilhoso para que agrade a Deus, né? Então ele vai trabalhar vários temas, ele vai falar sobre divórcio e novo casamento, vai falar sobre criação de filhos e multiplicação, né, de filhos, multiplicai-vos e frutificai. Ele vai falar sobre liderança e autoridade do marido, ele vai falar sobre o papel da esposa, ele vai falar sobre o leito conjugal, como é importante a gente buscar ter a pureza no leito conjugal, mesmo com 40 anos de casados, né? Outro livro, segundo livro que eu queria compartilhar com vocês, foi o livro de um autor que eu já tinha ouvido falar muito, o pastor Vold Baucham. Ele é um livro da editora Monergismo e o título do livro é O que ele deve ser se quiser casar com a minha filha, tá? Então esse aqui é o livro. Ele é um livro onde o pastor Vold Baucham, ele primeiro começa falando sobre o que é o casamento, a importância da aliança, como os rapazes hoje estão sem qualquer noção, eles não têm qualquer noção ou pouca noção da seriedade que é o compromisso de casamento. Ele conta um pouco da história dele, ele vai falar o que o homem tem que ter para poder casar com uma mulher, ele fala do padrão que é Jesus Cristo, ele vai falar sobre como o deleite do homem deve ser buscar liderar a sua esposa e o seu casamento como Cristo lidera a igreja, com o amor, com o altruísmo, com negar-se a si mesmo e olhar para o outro, para o cônjuge, né, para a mulher da sua mocidade, com alegria, com satisfação, com regozijo. É um livro que ainda vai sair vídeo dele no Reformando o Casamento. Nós já temos vídeo no canal, tem uma playlist com a análise de cada um dos capítulos. E esse aqui, o que ele deve ser se quiser casar com a minha filha, certamente a gente vai ter um vídeo só sobre ele depois. Mas foi um livro assim que me marcou muito, porque o pastor Vold Baucham, ele fala muito e muito bem, com argumentos muito bíblicos. Excelente, né? A temática é excelente. Então, nesses dois, a temática é sobre casamento. Então, me abençoou muito e ajuda muito a gente, como mãe de meninos, a pensar sobre que o nosso filho, né, vai ter como característica, precisa ter como característica para no futuro ele ter a sua esposa, né? Ele vai na casa de um homem, ele vai pedir a mão daquela menina em casamento, ele vai tomar ela para si, ele vai ter que cuidar, ele vai ter que assumir, ele vai ter que ter responsabilidade. Então, o pastor Vold Baucham, ele é muito feliz quando ele faz essa análise. E detalhe, tá, gente? Ele tem vários filhos homens. A família dele é bem grande. Bom, o terceiro livro lido desse ano de 2021 foi esse aqui. Ele foi encerrado agora essa semana. Então foi no estalar dos sinos, mas nós conseguimos vencê-lo,
e eu fiquei muito feliz por ter lido. Ele não é um livro que ele tem fácil linguagem, principalmente no início. É um livro de apologética, então é um livro de defesa da fé. Mas é um livro maravilhoso porque ele vai falar, como o próprio título fala, cristianismo puro e simples. O autor C.S. Lewis, ele vai falar como o cristianismo ele não é aquilo que a gente às vezes pensa antes de ouvir falar do que realmente estudar e analisar e ler a palavra de Deus. Os primeiros contatos com o cristianismo, eles não podem ser de um cristianismo complexo, de raciocínios assim difíceis, não de questões indigestas, não. Ele tem que ser um cristianismo explicado naquilo que é o cerne do cristianismo. Então, o Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis, ele é um clássico da literatura inglesa, e o autor C.S. Lewis, ele vai falar exatamente isso, como o cristianismo, ele pode ser algo vivido por mim no meu dia a dia, na realidade e nas lutas do meu dia a dia. Ele foi um livro escrito previamente para rádio, então ele foi palestras que o C.S. Lewis deu na rádio de Londres, e essas palestras elas depois foram organizadas em um livro, e é esse, Cristianismo Puro e Simples. E lembrando aqui, né, que o contexto do C.S. Lewis era a Segunda Guerra Mundial, então naquele contexto o mundo estava extremamente abalado, a fé de todos estava extremamente abalada e as pessoas queriam se agarrar em algo. Então C.S. Lewis vai falar na rádio, né, da BBC de Londres, e ele vai ter essa oportunidade de falar sobre Cristo, né, sobre a importância de nós olharmos para Cristo e de termos um relacionamento puro, né, e sincero com o nosso Salvador. Então, é um livro excelente, eu acho que todos os cristãos devem lê-lo e devem certamente colocá-lo na prateleira como objetivo para 2022. Um outro livro, já numa outra categoria, mas também tem muito a ver com apologética, é o livro sobre a educação. Quem controla a escola governa o mundo, do Gary DeMar, né? É um livro básico para quem trabalha com educação, para pais, para pessoas que se interessam por educação. Por quê? Porque nesse livro ele vai falar como a escola ela não é laica. Como a escola ela não é um ambiente onde não se ensina sobre religião, não se ensina sobre verdades pela perspectiva de qualquer religião. Sempre vai ter ali perspectivas ou da religião cristã, ou da religião, ou até de ateus, mas sempre vai ter ali um ensino focado e com um viés. Você vai ver uma escola que tem um viés cristão, uma escola que é uma escola cristã, e ele fala que as nossas escolas, né, públicas são muito defasadas, são escolas que realmente estão precárias. Ele fala da realidade dos Estados Unidos, porque esse Gary DeMar, ele fez um estudo muito profundo sobre a realidade do que se ensina nas escolas dos Estados Unidos. Ele faz uma crítica muito forte a como o comunismo e o socialismo, o marxismo, eles estão entranhados na escola, tornando muitas práticas que são totalmente antibíblicas, inclusive não só antibíblicas, mas também confrontadoras com a palavra de Deus, e como isso está tão em voga. A gente olha um livro desse falando sobre a realidade dos Estados Unidos e a gente olha para a nossa realidade e vê que não está tão distante. E a gente ora e pede a Deus, né, que Deus, por favor, renove a força dos professores, que são professores cristãos, professores sérios, professores que amam a Cristo, que amam falar sobre as suas disciplinas, né, amam trabalhar com a pedagogia dentro da escola, são diretores, são servos de Deus, que estão em escolas cristãs ou não cristãs e que precisam ter as suas forças renovadas para essa realidade, que é uma realidade não só educacional, mas a gente sabe que é uma realidade também espiritual. Todos nós precisamos, né? Quem se interessa por educação, então, quem controla a escola, governa o mundo, é um livro extremamente necessário. Coloca aí na sua lista também. Quarto livro, né, que eu quero indicar. É um livro que eu já terminei a leitura, mas é um livro que nós estamos estudando aqui no canal do Graça e Agrado. Ele é um livro de biografia, então para você que gosta de biografia, gosta de ouvir falar sobre mulheres e como essas mulheres desafiaram aí reis, líderes, como elas foram firmes naquilo em que elas resolveram por amor a Deus. Então, coloque na sua lista o livro Grandes Mulheres da Reforma. É um livro biográfico, né? Então são várias biografias de mulheres que estiveram ao lado
de homens, aí servos de Deus, que estavam ali à frente da reforma protestante. Então o livro ele se divide as reformadoras ali na França, Suíça, Alemanha, Itália, e ele vai falando como essas mulheres enfrentaram, algumas foram mártires, outras foram princesas, mas o que marcou cada uma delas foi o amor pela fé reformada, né? Então, se você gosta de literatura reformada, se você gosta de biografias, então esse é um livro preciosíssimo, você não pode deixar fora da sua lista de livros excelentes. Bom, agora vamos para a nossa segunda categoria, né? Que é o nosso... eu nem sei mais. 1, 2, 3, 4, 5 livros. Então, é o 6º livro. Esse 6º livro, ele foi um livro muito querido. Eu gostei demais de ler ele. O título é Sem Medo da Minha Idade. Quando você olha um livro desse, você diz assim, uau, o que um livro desse pode fazer com uma pessoa jovem? Ele é um livro precioso, porque mesmo a pessoa, nós que somos jovens, a gente sempre tem aquela frase, como eu estou ficando velha, antes eu fazia isso e hoje não faço mais, como é ruim envelhecer. E nesse livro, Sem Medo da Minha Idade, a autora Elise Fitzpatrick, ela vai mostrar pra gente, é o livro da editora Fiel, né? E nesse livro, a autora Elise Fitzpatrick, ela vai mostrar pra gente que a chegada da idade, da terceira idade, né, ou da meia idade, ela não deve ser vista por nós como algo pesaroso. E então ela vai trabalhar várias áreas da vida da mulher que envelhece e vai mostrar a beleza do envelhecer. Ela vai falar sobre as lutas, sim, ela vai contar histórias de várias mulheres amigas dela, conselheiras bíblicas, e como essas mulheres elas enfrentaram famílias descrentes, né? Filhos que se desviaram, mulheres que tiveram que lidar com câncer, mulheres que tiveram de lidar com a perda dos seus pais. Então ela vai contar histórias de mulheres que viram seus filhos crescerem, deixarem o seu lar e seguirem os caminhos do Senhor. Então, é um livro bem eclético, é um livro para nós mulheres que chegamos a casa, né, vamos envelhecendo, vamos ver as crianças crescendo, e muitas das vezes a gente já tem um pai, já tem uma mãe que é idoso, e a gente não entende por que esse nosso pai, essa nossa mãe fala com tanta tristeza ou com tanta desânimo da vida atual, e a gente quer ajudar, a gente quer mostrar para o nosso pai, quer mostrar para nossa mãe, para nossa avó, a beleza de envelhecer. Então, esse livro ele vai ser para você que quer olhar o envelhecimento com uma outra perspectiva. Independente se você é solteira, se você é casada, esse livro vai ser para justamente aquela mulher que está envelhecendo e não quer envelhecer com tristeza, mas quer envelhecer com alegria, quer entender o envelhecimento como um processo que nos aproxima do nosso Criador, que nos quebranta, que nos mostra as nossas fragilidades e a nossa finitude. Então, é um livro excelente para falar sobre feminilidade. O 7º livro é esse aqui, Bela aos Olhos de Deus, da autora Elizabeth George. Ele é um livro da editora Vox Literis, mas a editora Ragnus hoje é a detentora, né, da edição desse livro aqui. Já tem uma capa bem diferente, ele já tem uma capa, né, vermelha, mas qual é a tônica da Elizabeth George nesse livro? Ela vai trabalhar versículo a versículo de Provérbios 31, do 10 até o 31. Então, cada capítulo são 24 capítulos, um pouquinho mais de 24 capítulos, onde a autora vai trazer versículo a versículo, ela vai analisar, ela vai nos remeter, nos levar para aquela mulher de Provérbios 31, para o contexto dela. A autora Elizabeth George, ela vai nos remeter àquela mulher de Provérbios 31, como ela era uma mulher valorosa, como ela trabalhava com as mãos, como ela dormia tarde, acordava cedo. E a autora, à medida em que ela vai mostrando essa mulher de Provérbios 31, ela vai nos convidando a entender a realidade dela, entender por que ela era uma mulher de valor, por que ela era uma mulher reconhecida na sua sociedade. E ela vai nos convidando a ser essa mulher que tem uma beleza que não é pautada em questões estéticas, embora essa mulher se vista muito bem e vista a sua família muito bem. Mas não é uma mulher, a mulher de Provérbios 31, ela não é uma mulher que se foca numa beleza externa, mas ela é uma mulher que olha para a beleza interna,
para a beleza que é formada segundo a palavra de Deus, para a beleza provocada pelas virtudes da palavra de Deus, que Deus dá a toda mulher que ama a Deus, toda mulher que quer viver para a glória de Deus. O 8º livro que nós lemos esse ano foi o livro Vencendo Medos e Ansiedades. Foi uma releitura que eu fiz e parece que a releitura foi melhor que a leitura. Na verdade, é a 3ª leitura que eu faço dele, então é uma 2ª releitura, né? E a autora Elyse Fitzpatrick, ela faz um livro, e esse livro ele é um primor, ele é um kit primeiros socorros, ele é uma cirurgia, ele é um resgate para um coração temeroso. E ele é um resgate para um coração não só de uma mulher, mas de um homem também, porque nesse livro, apesar dela dar ao livro um foco maior nas questões femininas, né, nas lutas da mulher, a mulher que tem que levar a criança na escola, a mulher que viaja muito, a mulher que tem medo da morte, a mulher que tem medo dos filhos adoecerem, mas também é um livro onde ela vai falar sobre a raiz do medo. Ela vai falar que o medo é um pecado, e é um pecado contra um Deus santo. Ela vai trabalhar por que o medo é um pecado, por que a ansiedade é um pecado. Ela vai mostrar pra gente, olha, o perfeccionismo ele é um pecado e o perfeccionismo gera medo, gera ansiedade. Ela vai falar que o medo o temor de homens é uma área da nossa vida em que a gente pode pecar, a gente pode temer mais a homens do que a Deus. E isso vai desencadear no nosso coração medos e ansiedade. Ela vai falar sobre a incredulidade como o cerne, a não acreditar na soberania de Deus, em que Deus tudo pode. E ela vai apontar para a solução. Ela vai dizer que Deus, que Cristo é a solução, que o meditar na soberania de Deus, que meditar na graça de Deus, como a graça de Deus ela é suficiente para cobrir qualquer tipo de medo e de ansiedade que eu venha a desenvolver, já tenha desenvolvido na minha vida. Então, é um livro que é o manual para você, junto com outras ferramentas, como a palavra de Deus, como o aconselhamento pastoral, como o aconselhamento de um conselheiro bíblico, ele vai te ajudar a sair dessa situação de medo e de ansiedade. Tem vídeo no canal sobre capítulo a capítulo desse livro. Então, é um livro que marcou a minha vida e é um livro que é extremamente necessário para nosso coração amedrontado, nosso coração temeroso. O 9º livro, então, que eu queria compartilhar com vocês foi o livro lido de 2021, foi Pecados Intocáveis. Eu tenho outro projeto e esse livro foi para esse outro projeto. Então, nesse livro, o autor Jarrett Bridget, ele é um livro da editora Vida Nova, e nesse livro, o autor Jarrett Bridget, ele vai trabalhar cada um dos pecados que ele denomina no livro como pecados intocáveis, que são aqueles pecados que todas as pessoas têm, mas que muitas das vezes são pecados camufláveis, são mais fáceis de serem camuflados. Então, esses pecados, chamados pecados intocáveis por ele, por isso a capa, né? A capa você tem ali um ícone, né? Do pecado inicial, que é a maçã, né? Claro, a gente sabe que não é a maçã ali no Jardim do Éden, mas é uma figura que remete, né? E tem uma caixa, né? Uma caixa de vidro, né? Ou seja, ao mesmo tempo que deixa ali transparecer, mas também tá ali oculto, né? Então, nós temos pecados em nossas vidas que a gente não considera como pecado, como ira, como mundanismo, como pecado de lascívia. São pecados que o ser humano, os servos de Deus mesmos, crentes, eles muitas das vezes escondem. Então, esse livro, ele chama os servos de Deus para descortinarem seu coração diante de Deus e deixarem Deus trabalhar esses pecados que muitas pessoas consideram como não sendo pecados graves. Não são pecados escandalosos, mas são pecados diante de Deus. Então, ele trabalha bem aquela premissa de que todo pecado é pecado contra Deus e tem que ser tratado e tem que ser motivo de transformação, de súplica a Deus e de luta para ser transformado, para ser erradicado da nossa vida. O 10º livro da nossa lista de livros lidos em 2021 foi o livro Ídolos do Coração. Também tem alguns posts dele no nosso Instagram, Graça e Agrado, _blog. Lá no Instagram a gente chegou a fazer alguns capítulos desse livro em forma de post, como um resumo aí desse livro. E nesse livro
de novo, a autora Elise Fitzpatrick, ela vai trabalhar como o nosso coração é uma fábrica de ídolos, que foi a célebre frase ali de João Calvino. O nosso coração é uma fábrica de ídolos, então nós temos dentro do nosso coração muitos ídolos que a gente precisa destronar, que a gente precisa retirar do nosso coração. Isso não é uma tarefa fácil, isso não é uma tarefa que a minha própria capacidade pode me dar, é uma tarefa que só Deus pode me outorgar. Então é um livro que consolidou aquilo que a autora ela já tinha começado a trabalhar em Vencendo Medos e Ansiedades. Esse é um livro que, na verdade, ele é um livro mais antigo do que Vencendo Medos e Ansiedades. Ele foi um dos primeiros livros da Elise Fitzpatrick. É um livro antigo, ele foi editado inicialmente pela ABCB, que é uma associação, é a Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos, mas tem muitos materiais excelentes para aconselhamento bíblico. E esse livro, ele é um pilar, ele é uma preciosidade para quem quer trabalhar a idolatria. Ela cita outros pastores, outros estudiosos que trabalharam com idolatria, né, que estudaram. Ela fala sobre cada um dos mandamentos, ela fala como nós quebramos esses mandamentos, mesmo sem a gente perceber, nós quebramos, e ela vai trabalhar como a gente tem essa tendência de idolatrar e como nós podemos vencer, destronar esses ídolos do nosso coração. Então a capa também é bem simples, mas também é bem sugestiva, né? É um coração aí rodeado aí de luzes, né, de faíscas. Então, a ideia é aprendendo a desejar apenas um Deus. Então, eu tenho vários ídolos, mas eu preciso destronar esses ídolos para que eu possa adorar única e exclusivamente um único Deus. Agora, eu vou falar aqui de 4 livros, que são livros de fantasia. É um livro, é uma área que eu comecei a ler esse ano. Já tinha lido um pouquinho num outro período da minha vida, mas nunca tinha realmente entrado nesse mundo da fantasia. E nesse ano eu tomei aí a coragem e comecei a ler sobre literatura fantástica, né? Então, o primeiro livro que eu li esse ano foi esse aqui. Eu comecei de trás para frente nos livros do Tolkien. Para quem não conhece, o J.R.R. Tolkien, ele é um autor que trabalha muito com literatura fantástica. Ele tem toda uma história, ele não constrói só a história, ele constrói o enredo muito bem organizado, ele constrói linguagens diferentes, né, da nossa e do inglês. Então, linguagem élfica, então ele fala de anões, ele fala de dragões, ele fala de espíritos malignos. E sim, de uma certa forma, a gente consegue ver o evangelho ali presente. Foi cristão, né, o J.R. Tolkien. E esse livro aqui, ele é uma compilação de contos, né, de pequenas histórias que não foram finalizadas por Tolkien. Então ele não deu muito início, ele não se preocupou em explicar muito o início, as histórias elas começam abruptas, mas isso de maneira nenhuma desmerece o livro, pelo contrário. Apesar dele ser um calhamaço, mas olha, tá todo marcado, porque eu realmente entrei nas histórias. Então são várias histórias, 20, mais ou menos, quase 20 histórias aqui, quase que 20 contos. Em cada um desses contos ele consegue, mesmo rapidamente, mas ele consegue nos colocar nesse mundo, nos introduzir a este mundo do universo fantástico. Então são histórias sobre dragões, são histórias sobre príncipes, sobre reis, sobre ninfas, sobre mulheres que são corajosíssimas, sobre homens muito valentes, sobre jovens que em meio a lutas e batalhas se transformam em homens, né? Em homens de valor, muito corajosos. Então, esse foi o primeiro livro que eu li dessa literatura fantástica. Foi um livro difícil de ler, mas foi um livro muito prazeroso quando eu terminei, porque eu realmente vi como a capacidade do Tolkien era incrível para ele colocar o leitor dentro das histórias fantásticas. Então, Contos Inacabados é um livro, olha, a capa vem com um mapa, né? Na verdade vem com uma ilustração, não é um mapa, vem com uma ilustração aqui, ó, muito legal. Dentro do livro vem com essa ilustração, vem com um mapa da Terra-média, então ele cria mundos, ele cria terras. Ó, aqui dentro na contracapa tem aí que ele mesmo desenhava, então tem gravuras que ele mesmo desenhava. Então o homem ele era incrivelmente astuto para isso.
O segundo livro que eu li dessa literatura fantástica foi o livro Fantastes, que foi esse aqui. É linda a edição, gente. Eu quero elogiar a editora Thomas Nelson por essa edição lindíssima. É uma caixinha, ó, o livro ele é uma caixinha como um espelho que você tira e dentro tem a edição. Então ela é toda, ó, iluminada. Você vê aqui o castelo, que é o que trabalha o enredo. Ele trabalha exatamente um rapaz indo para um castelo, enfrentando vários desafios. Gente, esse livro foi escrito por ninguém mais, nem menos que George MacDonald. Para quem não conhece a história, George MacDonald é o precursor de C.S. Lewis e de Tolkien. Então, ele foi um homem que inspirou muito esses autores mais contemporâneos, né? Embora sendo todos clássicos, mas ele foi um autor que inspirou muito esses autores contemporâneos a escreverem sobre literatura fantástica. Inclusive, por ter já lido alguns, eu já consigo ver demais o George MacDonald no Tolkien e também no C.S. Lewis. Então, é um livro relativamente, não é calibroso, né? Não é grosso, não tem muitas páginas. É um livro aí de quase 300 páginas, 281 páginas, e é um livro que conta sobre um rapaz que não é muito animado com a vida, mas ele é transportado para um mundo fantástico, onde ele vê seres diferentes, onde ele vê seres encantados, passa por muitas lutas, justamente por ele querer e mesmo sendo avisado, mas ele quer continuar ali perseverando vamos dizer assim, ele quer continuar ali perseverando nos enganos, né, naquilo que os olhos mostram, mas ele acaba entendendo que aquilo que a gente vê não é realmente o que é. E ele aprende isso às duras penas. Então, o livro Fantastes é fantástico. Então, o livro assim para você entender de onde vem toda essa inspiração. O 13º livro e o terceiro livro dessa coleção aqui de literatura fantástica é o livro O Hobbit. Nesse livro, o autor J.R.R. Tolkien, ele vai contar a história fantástica de um hobbit chamado Bilbo Bolseiro, né? Então, dentro da raça dos hobbits, tem várias famílias, e uma família é os bolseiros. E dentro dos bolseiros tem vários hobbits, e a história ela começa construindo para você todo o cenário, te ambientando, ela vai te apresentando os personagens de uma maneira muito leve, com muita alegria, com muita desenvoltura. O autor faz isso. E esse mundo vai sendo construído para ti. Então ele vai mostrando a vegetação, ele fala dos animais, ele fala até do clima dali do condado, que é onde o Hobbit morava. Então sim, com certeza é um livro que marcou o meu ano de 2021, porque com esse livro aqui eu consegui até ser inspirada para criar histórias para os meus filhos. Então é um livro que não só te mostra um outro mundo, mas é um livro que te inspira a servir melhor, né? Então certamente os seus filhos vão gostar muito, né, de ouvir sobre dragões, sobre serpentes, sobre duelos, né, sobre homens de muita coragem, sobre monstros, né? Então aqui você vai ouvir falar. O autor ele vai te apresentar magos, ele vai te apresentar cientistas, vai te apresentar figuras fantasmagóricas. E é um livro que mostra, é o autor mesmo que pinta, né? Então é linda a capa, muito bem preparada, o nome aqui é brilhante e assim uma gramatura linda também por dentro. Tá todo marcado internamente, porque realmente assim foi um livro que me inspirou demais, né? E você vê muita coragem sendo forjada aqui. Vai falar sobre anões, vai falar sobre um suspense aí em volta dos anões, né? Então, um livro assim sensacional. Foi o 13º livro desse ano de 2021. Bom, e para fechar com chave de ouro, que foi o livro que eu acabei assim no estalar dos sinos de 2021, foi o livro As Crônicas de Nárnia, do autor C.S. Lewis. Ele tem essa capa aqui mostrando o leão, né? E é isso mesmo. O que perpassa, o que costura todo o livro, ele é um calhamaço de 700 páginas. Tem exatamente aqui, olha, 745 páginas.
E ele é um livro que são várias crônicas, né? E nessas crônicas elas vão contar vários momentos da história de Nárnia, inclusive começando pela criação de Nárnia até a última batalha, que é escrita em Nárnia. Então são mais de 7 contos onde eles vão trabalhar, onde o autor C.S. Lewis ele vai trabalhar valores como virtudes, como coragem, como bondade, como paciência, como altruísmo. Ele vai mostrar crianças que receberam esse choque de realidades quando saíram, né? Por mais que tenham ido para um mundo fantástico, mas se chocaram com a realidade de perversidade, do quanto elas não estavam sendo preparadas para a luta, para a coragem, para a ousadia, para o altruísmo no mundo em que nós vivemos. E esse livro me fez refletir muito sobre como nós criamos os nossos filhos, como a escola ela propõe para as crianças que elas tenham pouca criatividade ou que elas desenvolvam uma criatividade limitada, e como a gente precisa sim mostrar literatura, apresentar nossos filhos à literatura para que eles possam ter mais ousadia no criar, né? Para que eles possam ser proativos em resolver problemas, né? Em saber administrar ali uma ordem e saber guiar-se mediante essa ordem. É um livro que é muito encantador, porque quando você lê o livro, você consegue sentir muito forte o cristianismo. O livro ele tem a sua cosmovisão, como qualquer livro, e a cosmovisão desse livro ele é muito bíblica, então mostra ali o mal versus o bem, mas mostra o mal sendo realmente mal e não como as vãs filosofias falam, né, de um mal onde tem um bem ali dentro do mal. Não, o mal é mal mesmo e o bem é bom mesmo, né? Então, para você entender isso, é só imergindo em As Crônicas de Nárnia, né? Então, é o livro onde o autor C.S. Lewis ele é muito feliz em criar toda uma ambientação, o enredo, né? E tornar pra gente, que é leigo, né? Nas histórias de fantasia, um momento bom, um momento prazeroso, para você rir, para você chorar. Em vários momentos eu chorei, em vários momentos eu me emocionei. Quando o leão ele é mostrado como uma figura imponente, como uma figura que impõe medo, mas ao mesmo tempo impõe um temor e um amor e um senso de obediência urgente no coração daqueles que estão ao seu redor. O leão também fere, mas é o mesmo leão que cura, e fere para que você possa observar os sinais, e fere para que você possa ser alertado. Então, é um livro encantador, né? Então, foram esses livros, né? Foram aqui 14 livros lidos esse ano. Por conta da pandemia, a gente ficou mais ali, né? Em casa e naquela situação de trabalhar em casa, né? Então, acaba que os livros foram nossas companhias nesse período aí todinho. Então, fica aí a dica nesse ano de 2021 para você ler mais, para você se inspirar, né, e ser animado para que a sua vida seja uma vida não só de leitor, mas que você consiga fazer com que você lê aquilo que vá de pouco em pouco você vai colocando no seu dia a dia, na resolução de problemas, enfim. Mas para nos inspirar mesmo, né? Então, se inspire. Eu vou deixar a lista desses livros aqui na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, manda para outras pessoas, já deixa o seu like aí para que possa ajudar o canal. Se inscreve no canal, porque isso vai ajudar muito a gente a produzir mais conteúdo, a melhorar nossas condições de produção de conteúdo também, tá bom? Te anima, se sinta animado para continuar lendo, para continuar pensando e criando e entrando aí em outros mundos maravilhosos, né, que a literatura nos proporciona, e a literatura cristã também nos ajuda. Tchau, tchau, gente!